Fala galera, Daniel Piaia com vocês novamente. Venho trazer para vocês aqui a atualização sobre onde está o preço dentro dos fractais aqui da nossa análise técnica. E também quero dar continuidade finalmente ao nosso entendimento sobre como identificar aqui uma possível formação de suportes e resistências. Tá, então vamos fazer uma narrativa um pouco mais rápida aqui do nosso gráfico do Bitcoin para a gente encontrar onde está o preço. Depois a gente fala de suporte e resistência. Bom, nossa tendência aqui no mensal, como a gente já vem falando, né, que é o gráfico mais importante aqui, o nosso fractal maior, é dele que a gente vai partir para toda a nossa análise, construir nossa análise aqui dentro dos fractais menores a partir do entendimento do mensal. Então o que o mensal nos diz? Nos diz que está em tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, e agora a gente está buscando um topo descendente, o próximo topo descendente com relação ao topo anterior. Então o que o mensal me diz? Que houve aqui, né, houve aqui o meu fundo descendente, que está nessa região aqui, está bem nesse ponto do gráfico, e agora o preço está buscando nosso fundo descendente, agora o preço está buscando um topo descendente. Nas nossas análises anteriores, havia uma probabilidade do preço formar esse topo, aqui nossa média de 12 períodos, né? Inclusive houve até uma retração, ela agiu aqui dentro dos fractais menores, fica mais fácil de identificar, mas porém se a gente estivesse no mensal aqui, olhando quando o preço atingiu este ponto aqui do gráfico, né, a gente olharia como se fosse realmente uma formação de um topo descendente. Porém, não é o nosso mensal que vai dar toda a nossa informação. Ele é o que embasa a nossa análise. É a partir dele que a gente vai construindo toda a análise. Então, se é formação de topo descendente, em algum momento ele pode se formar. Não formou aqui, né? Era uma das maiores probabilidades. Porém, o preço aqui se comportou de uma maneira natural, né? E não usou a média de 12 períodos para a formação do nosso topo descendente. Mas agora pode ser que estejamos olhando aqui para 26, né, para a média de 26 períodos, a ponto de formar nosso topo descendente. Né? Então a gente vai construindo aqui o nosso racional com as informações que o gráfico está passando para a gente. Né? A gente não pode ter aqui o nosso emocional na frente, né, da nossa análise, porque eu não posso, e agora vai formar nosso topo, agora vai formar. Não. Eu preciso aqui olhar dentro da análise. É o gráfico que vai me dizer tudo isso. O gráfico é apenas a lente do mercado. O mercado ele tem uma força que ninguém controla. Então, não sou eu que vou determinar aqui o movimento que eu quero ver, né? Eu vou querer ver alguma coisa a partir de um rastreio do preço. Então, o que eu estou rastreando aqui? Um topo descendente. E o que eu sei? Que o preço agora está enfrentando aqui a média de 26 períodos. Pode ser que seja a nossa região de topo? Pode, mas para isso eu preciso entrar no nosso semanal e identificar o que está acontecendo dentro da tendência dele. Porque lá no mensal a gente vê uma pernada. Então no semanal eu preciso ver uma tendência, até para saber se essa tendência está saudável ou não, a ponto de dar crédito para que o mensal, né, já esteja construindo o seu topo descendente. Então eu já tenho alguma informação aqui de topo descendente no mensal, porque eu sei se eu estou buscando um topo, eu preciso ver um pivô de baixa aqui no tempo menor, e o tempo menor é o semanal. Tem alguma construção de pivô de baixa? Até agora, nenhuma. O que eu tenho aqui no meu mensal? Desculpa, no meu semanal. Uma tendência de alta. Peraí. Eu tenho aqui a minha tendência de alta. Fiz o meu primeiro fundo ascendente, construí meu topo ascendente, e agora mais um fundo ascendente. Será que eu já estou construindo aqui o meu próximo topo ascendente? Porque olha só a minha tendência como é que está. Será que eu já tenho essa construção toda aqui
No vídeo anterior a gente estava construindo um possível fundo ascendente, né? Vamos cair aqui no diário para entender como é que tá. Antes, deixa eu retornar aqui no semanal para a gente falar aqui das nossas médias, né? Então, a primeiro momento aqui, no retorno do preço, né, ainda a média de 12 períodos não tinha passado, não estava acima da 26. Qual que é o sentido da média de 12 períodos estar acima de 26? Porque ele diz para a gente aqui um possível viés de alta, né? Quando a gente vê a média de 12 abaixo do preço e a média de 26 abaixo da média de 12. Quer dizer que eu estou num possível viés de alta aqui, assim como a gente estava num viés de baixa aqui, numa tendência de baixa, eu vi a média de 12 períodos acima do preço, ou o preço abaixo da média de 12 períodos e a média 26 aqui, a nossa EMA 26, nossa média exponencial aqui de 26 períodos, acima da de 12. Então, o que a gente teve aqui? Uma retração na região das EMAs, onde o preço não foi muito longe, né, e retornou para baixo, rompeu a EMA e agora continua para cima da EMA. Bom, todo esse movimento aqui eu não vou considerar a minha região de EMA aqui, ou a minha EMA, como uma evolução do preço dentro aqui do uso das EMAs como suporte, né? Teve uma região de suporte? Teve, mas eu não vou usar assim para um retorno do preço ainda. Porém, como o preço já se distanciou da EMA, eu gostaria de ver aqui, né, dentro da nossa tendência, um retorno do preço na EMA 12, e aí sim eu identificar que a primeira vez que a EMA 12 está fazendo o papel de suporte aqui de retração ideal, com continuidade dentro do nosso semanal, né? Então, por isso que é ideal quando o preço está acima, a EMA 12 está abaixo do preço e a EMA 26 está abaixo da EMA 12. É por isso que a gente gosta de ver aqui essa estrutura, que seria o ideal para o semanal dar continuidade na tendência. Mas então, vamos cair aqui no diário para a gente entender que ponto, se esse ponto do gráfico aqui é uma tendência no diário. Bom, se eu quero ver uma tendência, o que eu preciso ver? Rompimento de máxima, né? Rompimento de mínima, para eu identificar aqui a nossa triangulação de preço aqui para uma tendência, se é no caso de uma tendência de alta, o que eu quero ver aqui? Topos e fundos ascendentes. O que eu tenho aqui até agora? Aparentemente um fundo ascendente. Ao fundo anterior, eu já rompi o topo. Então, se eu tenho um fundo aqui, a gente vai cair no 4 horas para poder identificar se realmente temos um fundo. Eu poderia já estar construindo meu topo ascendente, né? Então, qual que é o papel das nossas EMAs aqui? Até agora, aquilo que eu comentei com vocês, ó, está vamos dizer aqui, está numa estrutura favorável para que o preço retorne próximo da EMA e use ela como ponto de suporte. No caso, o preço está acima, vai usar no retorno a EMA como suporte. Seria muito legal se isso acontecesse. Até para dar mais credibilidade para esse movimento aqui do diário, porque olha o que aconteceu nesse ponto aqui. Ó. A gente aqui não teve tempo suficiente para o preço amadurecer essa construção de topo e depois amadurecer a construção do fundo. De uma possível formação de topo, já construímos um fundo, né? Tivemos aqui o rompimento da mínima após essa extremidade, tivemos o rompimento da máxima após essa extremidade, mas tivemos um inside bars aqui, ó, um inside bars, onde o preço precificou dúvida aqui nos tempos menores, né? E aqui a gente está em inside bars, porém, né, o candle está aberto ainda, não consideramos de fato um inside bars. Mas o candle de anteontem foi um inside bars rompido para cima sem continuação. Opa, já temos uma informação aqui que será que estamos construindo o nosso topo ascendente no diário para dar continuidade na tendência, né? Então vamos cair aqui no 4 horas. Deixa eu marcar essas extremidades do gráfico aqui com possível topo e possível fundo da nossa tendência no diário,
porque se realmente a gente tiver essa triangulação aqui com o rompimento desse topo, a gente já tem o nosso fundo ascendente no semanal. Então quem vai dizer para a gente é o nosso 4 horas. Ó, eu consigo ver aqui claramente a nossa tendência de alta no 4 horas, com o rompimento desse topo. Rompeu esse topo, eu já tenho a tendência, né? Eu já tenho aqui minha tendência de baixa, dando pivô de baixa aqui no 4 horas, dizendo que eu tenho o nosso topo no diário. E agora eu tenho uma aparente tendência de alta aqui, e depois eu tenho uma continuidade da tendência, dizendo que eu já tenho aqui toda a triangulação necessária para dizer que isso aqui é um fundo no diário. Deixa eu marcar. Que é o nosso fundo no diário, nosso topo no diário, nosso fundo no diário, e já tive um rompimento do topo. Caramba, então isso aqui, além, dentro do 4 horas eu consigo ver o diário e também consigo ver o que o semanal precisava. O que o semanal precisava? Um pivô de alta, com rompimento do topo anterior. Vou marcar em verde aqui, ó. Aumentar um pouquinho a espessura dessa linha para a gente ver, ó. Nosso, não é nem o diário, é o semanal, é o diário. Né? Que o nosso diário fez o nosso pivô de alta aqui e garantiu, neste ponto do gráfico aqui, o nosso fundo ascendente no semanal. Um pouco confuso, talvez, para você que chegou agora? Tenho que falar para você que chegou agora e não está entendendo muito bem o racional aqui, que é muito simples de entender, mas volte lá no primeiro vídeo da nossa série Independência, que é o primeiro vídeo que se chama Independência ou Morte. Aprenda a ler a tendência sozinho. A partir desse vídeo e seguindo todos os outros, você vai conseguir entender com muita facilidade toda a nossa linguagem, toda a linguagem que a gente usa aqui para poder narrar a tendência. E são vídeos rápidos, vídeos de 20 minutos, dá para estudar bastante, dá para poder aproveitar bastante o conteúdo e você mesmo ser independente nas suas análises e poder analisar qualquer ativo com muita clareza, com muita tranquilidade aqui, sem usar o emocional, deixando o gráfico te dizer tudo o que está acontecendo. Então, se eu for olhar aqui no 4 horas, aproveitando nosso entendimento sobre a média, olha como é que o preço usou a região da média aqui, ó, se esforçou bastante para segurar o preço aqui nessa região da média de 12 períodos, utilizou novamente aqui a média de 12, mas agora tem uma coisa muito interessante aqui, ó. Rompeu um evento anterior, né? Esse foi um evento aqui num tempo menor, onde não deu continuidade na tendência, agora está voltando para testar a média novamente. Qual que é a chance dessa média segurar? Vamos olhar para trás. Ela segurou já algumas vezes. Será que ela segura agora? Eu gostaria de ter visto o preço andando um pouco mais ainda e essa média indo atrás do preço. No próximo confronto, eu gostaria de ver o preço confrontando a média e a média expulsando o preço para cima novamente. Do jeito que a gente está vendo aqui, não sei se a média vai segurar, por conta deste ponto aqui onde o preço não foi tão longe assim. Porém, eu tenho um histórico aqui que a média segurou, então eu preciso observar. E logo abaixo da média de 12 tem a média de 26 períodos, né, onde o preço ainda pode segurar. Então, usando as nossas médias aqui como ponto ideal de retração ou de suporte aqui do preço, né, tem um histórico interessante onde eu já posso usar a média aqui como um ponto ideal. Vou ficar observando caso o preço volte aqui, muito próximo da média, para um retorno para cima aí talvez. E se não conseguir segurar, talvez a de 26 períodos. Bom, então é isso. O preço aqui está construindo aqui o nosso diário, nosso topo ascendente, possivelmente em algum momento aqui, né? Então, usando esse racional aqui da média, é muito possível que a gente vê um pivô de baixa aqui no 4 horas em algum momento, né?
Esse aqui é o nosso fundo no 4 horas e aqui nosso topo. Então imagine que no 4 horas o preço retorne muito próximo do fundo anterior, né? E ele, a maior probabilidade depois dessa movimentação aqui é formar um topo descendente e depois romper o topo anterior, a gente vai ter no nosso diário aqui o nosso topo ascendente, para depois a gente buscar o nosso fundo ascendente, né? Então, muito possível que o 4 horas faça essa movimentação aqui em algum momento. Pode não ser aqui, pode ser mais para cima, mas a gente vai, com certeza a gente vai ver o nosso pivô de baixa aqui no 4 horas, né, formando o nosso topo no diário. Bom, aquele entendimento sobre suporte e resistência que eu queria passar para vocês, né, é o seguinte. No vídeo anterior eu estava correndo aqui para poder passar uma informação consistente, mas acabei tomado pelo tempo aqui do TradingView. É um tempo ótimo aqui, 20 minutos, mas não consegui dar continuidade. Hoje, como a gente já tem já aí uns 4 minutinhos, dá para passar um pouco mais de tranquilidade ou entendimento aqui. Então, a gente precisa, quando a gente vê uma movimentação de preço e o gráfico está pedindo aqui ele precisa formar um evento, um novo evento, o que a gente pode imaginar no gráfico? Então, aqui no 4 horas, quando os ursos demandaram muita força dessa movimentação de preço aqui, e a gente já estava aguardando aqui um possível fundo no semanal, né? Se era um fundo no semanal, então o diário vai trabalhar para isso, 4 horas vai trabalhar para o diário. Então o que a gente viu 4 horas fazendo aqui? Né? O preço fez ele formou aqui, né, um possível evento nos tempos menores. O 4 horas rompeu alguma máxima, né, deu continuidade na tendência, chegou muito próximo aqui das nossas EMAs, fez um ponto ideal de retração de preço e retornou. Nesse retorno do preço, no 4 horas, sabendo que o semanal precisava de um fundo e antes do semanal ou depois, né, o diário é que ia construir para o semanal. Então, olhando para o diário, né, o fundo do diário, o 4 horas é que ia construir esse fundo do diário. Então, o que 4 horas precisava fazer aqui? Ele precisava montar um fundo ascendente ao anterior. Primeiro movimento aqui para poder a gente identificar um possível fundo no diário. Então, foi exatamente o que ele fez. Ele usou este ponto do preço aqui, esse ponto do gráfico, como uma região para montar um suporte. Então, esse ponto aqui, ó, o preço usou após a retração ideal das médias, né, da média de 12 períodos, usou esse ponto para montar um suporte do preço. Então, o preço suportou para conseguir alavancar novamente, né, a nossa tendência para cima, né, porque era uma das probabilidades do semanal. O semanal ainda não tinha perdido e até agora não perdeu a estrutura de alta ainda. Então, nesse tipo de movimentação de preço, quando um tempo maior está buscando um fundo ou um topo, que a gente busca aqui a nossa formação de pivô. Então, quando que a gente começa a identificar a formação de um pivô, né, tanto de alta quanto de baixa? Quando o preço precisa formar um evento no tempo maior. Então, vamos supor aqui, ó, no diário, a gente vê uma tendência de alta, né? E a gente sabe, por exemplo, se o preço estivesse aqui nessa região, o que a gente sabe? Que no tempo menor ele vai precisar formar um pivô de baixa. Esse pivô ficou feio pra caramba, mas um pivô de baixa. Né? Então, num retorno para um topo descendente, a gente vai ver este ponto do gráfico aqui sendo usado como resistência. Então, se esse aqui é um no diário, ó, se esse aqui, vamos supor que no diário, a gente, depois de um topo, né, a gente precisa localizar um fundo. Então, para formar um fundo no diário, o que a gente precisa ver no tempo menor? Um pivô de alta. Então, justamente aquele exemplo que eu dei no 4 horas. O preço chegou numa extremidade, retornou no tempo menor e vai usar esse ponto aqui do gráfico como região para formar um suporte. E foi o que a gente viu.
né? Então, pessoal, é isso aí. É assim que a gente consegue identificar com mais clareza aqui as nossos suportes ou resistências após eventos gráficos. Então vamos acompanhando o preço aqui dessa tendência do diário, ver se a gente vai formar nosso topo e possivelmente o nosso fundo. Grande abraço para vocês aí, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.